bem? Aqui é a Vicky do Julgando Livro pela Capa e hoje vamos para mais um vídeo. Dessa vez o tema é um pouco sério, não é um pouco sério, é bem sério, mas assim, é muito necessário. Hoje a gente vai falar sobre a representatividade na mídia e a importância dela. O que acontece? Eu nem preciso dizer, eu sou uma garota nerd e negra. Só que assim, o peso disso é muito grande dentro do meio nerd, meio geek, você entende? E assim, eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso e vou falar sobre a indústria em geral. Mas assim, eu me enquadro dentro da categoria Blurred, que é Black Nerd, que a gente fala nos Estados Unidos. E assim, é difícil ser um Blurred, é difícil, mas tem as suas vantagens e eu vou dizer então por que essa representatividade é tão importante para nós Blurreds e aliás para todas as crianças em todos os sentidos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Enfim, vou contar um caso bem rápido mesmo, porque hoje não é sobre mim, é um pouquinho sobre mim, mas assim, é mais sobre a indústria. Quando eu era pequena, né, eu estudei sempre em colégios particulares, minha mãe era funcionária, então eu tinha bolsa. E assim, eu sempre lidei muito com apenas alunos brancos, até então eu nunca tive nenhum amigo negro na escola, porque na minha infância nenhum aluno negro tinha dinheiro para estudar em uma escola particular do preço das escolas que eu estudei. Então só tinham brancos e o meu irmão gêmeo, no caso, que também era negro, né? Mas enfim, fora ele, não tinha outros que fossem iguais a nós. E quando a gente fazia brincadeiras, tipo eu e as minhas amigas, eu sempre ficava de fora da brincadeira das princesas. Por quê? Porque não tinha princesa negra. Simplesmente isso. Eu tenho 26 anos hoje e demorou muitos anos pra ter uma princesa negra como a Tiana, por exemplo. Demorou muito. E eu digo princesa, tá, gente? Eu não tô falando da Shuri, que na minha infância eu não conhecia a Shuri. Eu comecei a ler Pantera Negra na adolescência e não na infância. Então, tipo, era um personagem que eu nem conhecia e, aliás, nem era reconhecida como princesa Disney, né, até o filme estrear. Enfim, nas brincadeiras eu sempre ficava de fora, porque eu queria brincar e as meninas falavam, não, mas Vicky, você não pode fazer nenhuma das princesas porque sua pele é escura. Aí eu falava, mas tem a Jasmine, ela tem um pouquinho da pele mais escura porque ela é árabe. Ai, não, Vicky, não dá porque você não é árabe. Aí eu falava, então eu vou fazer a Pocahontas, né? Eu pensava, porque meu avô é indígena, e eu falei, eu tenho, né, tipo, tenho heritage indígena, então eu posso fazer, seria legal. Ah, não, porque ela não é uma princesa que entra na lista dos principais, sabe? É sempre as principais, aliás, né? Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, são essas que as meninas sempre querem, e eu sempre fiquei de fora. Isso não me afetou muito, porque eu sempre fui otaku. Sem zoeira, eu sei que é engraçado, passei por esse período. Aliás, até hoje, né, tipo, otaku fedido, tipo, você pode deixar de ser otaku, mas o otaku fedido nunca sai de você, infelizmente ou felizmente. Mas enfim, falando sério agora, eu sempre me liguei mais em Linkin Park e anime, então eu não ligava muito pra isso. Mas eu ficava meio chateada de tipo, eu não vou brincar, sabe? Eu nunca parei pra pensar nisso até depois de adulta, né? Porque eu, tipo, na época eu ficava meio chateada, mas aí eu inventava minhas próprias brincadeiras de otaku, tipo, sei lá, sou a Sakura Card Captors, e deu nisso. Aliás, é por isso que eu faço cosplay, mas vou deixar esse tema pra outra época. Mas enfim, agora a gente vai falar sobre a representatividade em si. E por que ela é importante? Ela é importante por conta de coisas que aconteceram comigo também. Como vocês viram, a Tiana, ela demorou anos pra ser criada. E até então as crianças negras, né, as meninas principalmente, não tinham uma personagem pra se identificar. E isso é muito triste. Aí você pode estar se perguntando, mas tá, e daí? Qual é a importância disso ainda? Então vamos usar um caso da Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, ela é atriz daquele filme Mudança de Hábito, fez vários filmes, é uma comediante, uma das melhores, aliás. E assim, ela contou um caso de que quando ela era criança, ela resolveu se tornar atriz porque ela viu a Nicole Nichols fazendo o papel de General Uruha no Star Trek. General Uruha é aquela personagem negra, Uruha clássica, né? Enfim, a Whoopi Goldberg, ela disse que até então, naquela época da infância dela, ela nunca pensou que negros poderiam ser outra coisa a não ser faxineira, ou negros poderiam fazer papel de escravos na televisão. Escravos ou faxineira, é sempre isso. Até porque a mãe dela era doméstica. Então ela achou que ela só poderia ser doméstica. Ela não tinha uma perspectiva de fazer algo diferente.
E aquela época era muito diferente, né, gente? A UB ela já é da terceira idade hoje. E naquela época o pessoal não ligava muito pra isso. Tipo, eu sou faxineira, minha filha vai ser faxineira e acabou. Era assim que funcionava lá nos Estados Unidos naquela época. Então quando ela viu a Nicole Nichols mesmo, né? Ela viu que ela poderia ser outra coisa. Diz ela que saiu gritando pra mãe, mãe, olha, uma negra na televisão que não é nem empregada nem escrava. Ela é uma general. Vocês entendem o peso disso na cabeça de uma criança? Lembrando que a Whoopi Goldberg, ela tem acima de 60 anos hoje e até hoje ela lembra disso. Foi isso que fez ela virar uma atriz. Então vocês têm noção da importância disso? Tipo, um papel tão pequeno assim, a Uhura de Star Trek mudou totalmente a vida de uma criança negra. Se um papel desse mudou a vida de uma, imagina de quantas outras crianças não se inspiraram. Imagina, tipo, como foi importante isso pra elas. E quando assim, eu tô falando bastante de negro, assim, porque eu sou negra, mas eu digo representatividade de tudo. É representatividade de personagens LGBT, representatividade de personagens deficientes. Então, pra vocês verem a importância desses personagens, e eu digo de tudo, de personagens LGBT, personagens negros, personagens asiáticos, personagens com deficiência, porque sim, existem crianças com deficiência, sim, existem crianças asiáticas, e elas querem se ver. Depois, quando eu tiver mais um tempo, eu vou gravar um vídeo maior e melhor, falando um pouquinho no ponto de vista de mercado mesmo, que é a minha especialização em co-hunting, por que essa representatividade é tão importante na vida da infância? Falando do modo psicológico mesmo, por que é importante, por que o mercado tem que explorar isso? Depois eu falo sobre isso com vocês. Mas enfim, por que é importante, sabe, ter um personagem com um protagonista de Como Treinar Seu Dragão que não tem uma perna? E, aliás, eu digo por experiência própria, eu conheci um menino que, tipo, ele realmente perdeu a perna por pólio, mas ele tá vivo, mas ele perdeu a perna, é uma criança. E ele ficou muito feliz quando ele viu Como Treinar o Seu Dragão, porque o protagonista também não tinha perna. E ele se identificou, você entende? Na hora ele falou, olha mãe, o personagem ele também não tem perna, assim como eu, e ele é o herói. Você entende porque isso é importante pra criança, sabe? Principalmente pra criança. Adultos também querem representatividade, mas pra criança é extremamente importante ela se ver e ser vista, ela identificar, você entendeu? Porque assim ela vai saber lidar melhor com algumas situações da vida, ela vai entender mais, sabe? Vai sofrer menos até. E é legal, o mundo é diverso, gente, a gente tá no mundo e é tão pequeno, o mundo parece tão grande, mas é tão pequeno. São não sei quantas bilhões de estrelas iguaizinhas à Terra, no mundo inteiro, sabe? E é meio que é de uma ignorância enorme a gente achar que o mundo tem que ser representado só de uma forma. O mundo é diverso, nós somos diversos, e eu acredito que a literatura e o cinema tenham obrigação de mostrar essa diversidade do mundo. É uma obrigação mesmo, eu digo que é obrigatório. Porque todo mundo é diferente, ninguém é igual. E todo mundo quer se ver representado, todo mundo quer se identificar com as histórias. Porque se não quiser se identificar, queridos, não existiria cultura pop, tá? Não existiria. Pra que estaríamos aqui hoje se não fosse pra gente encontrar o nosso lugar no mundo? Enfim, esse é meu recado de hoje, espero que vocês tenham entendido. Contem aqui embaixo que personagens de filmes e livros vocês se identificam mais. Me contem por que vocês gostam tanto deles. Me contem por que vocês gostam tanto deles. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.